quê? Tá difícil. Boa noite. Vamos dar início a mais uma live da Batista Salom. Hoje serei eu que vou dar a palavra, né? E hoje nós trouxemos a nossa amiga Cauane. Ela é da igreja Nova Aliança. Ela veio aqui para nos auxiliar. Como falaram que era para ser uma coisa bem apresentável, bem bonita, né? E como só tava eu e o Claudinho, aí não ia ficar tão bonita, aí eu resolvi trazer as meninas. A Cauane, a Rafa e a Emily, que está escondida. E infelizmente não deu para trazer as outras, que era a Beatriz, a Bia, né? A filha do Antônio. E também a Larissa, né? Que também não pôde vir, por causa devido ao que anda acontecendo aí fora, né? Aí nós vamos dar início. Ela que ia cantar eu sei, né? Seu menino. Que nem o pastor tá falando aqui, né? Quem ia cantar seria eu e ele, né? Só que a gente sabia que daí não ia dar audiência nenhuma, ninguém ia prestar atenção, todo mundo ia correr, né? Então a gente resolveu trazer as meninas para dar uma palhinha para vocês aí. Mas primeiro eu queria começar orando. Amém? Queria que vocês fechassem seus olhos. Pai, graças te dou, Pai, por mais essa noite, Pai, aqui, representando o Senhor, Pai, representando a Tua palavra, Pai. Que todos aqueles, Pai, que estejam ouvindo, Pai, que estejam com seus corações abertos, Pai, que sejam como solo fértil, Pai, que a sua terra, que a sua palavra adentre, Pai, no coração deles, Pai, e reproduza a 30, 60, 100 por um, Pai. Ó Senhor Jesus, dá-nos a graça, Senhor Jesus, que não seja eu, que seja o seu Espírito, Pai, que venha falar ao coração deles, Pai, nesse momento difícil, Pai. Ó Pai, visita o coração de cada um, a casa de cada um, Pai, os familiares deles, Pai, levando a Tua paz, a Tua esperança, Pai, nesses momentos difíceis, Senhor Jesus. Eu lhe agradeço por mais essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Isso, aguarda um pouquinho que no final o Claudinho vai cantar pra gente, tá bom? Corre não, que é só o Claudinho que vai cantar, amém? Amém, igreja? É que eu queria primeiramente agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer a palavra dele. E como eu disse na minha oração, que não seja eu, que seja o Espírito Santo falando através da minha vida. E alguns que me conheceram antes de eu me converter, né? Vai fazer 6 anos que eu me converti. Eu queria dizer a esses que não me julguem, que julguem se aquilo que sair da minha boca. Toda palavra que eu disser, que não estiver na Bíblia, vocês podem contestar. Tudo aquilo que eu disser, eu queria que vocês procurassem na Bíblia para ver se eu tenho razão ou não, se isso vem de Deus ou de mim, homem. E aquilo que for de mim, homem, que eu quero que vocês descartem e fiquem somente com aquilo que vem diretamente do Pai, que eu vou tentar transmitir para vocês. Amém? Nós sabemos que estamos num momento difícil aí fora, a crise lá fora, a crise no mundo, mas nós que somos da igreja, estamos em Cristo, então para nós não existe crise, não deve haver crise, porque como o pastor disse hoje na live, a gente tem que estar preparado para isso. A gente já conhece o final da história, a gente somos mais que vencedores, isso é, Cristo nos deixou essa certeza e é isso que a gente tem que carregar dentro da gente. Enquanto o mundo diz para a gente ficar em casa, a gente sabe, quem está na igreja sabe onde é a nossa casa, e a nossa casa é dentro da palavra. A gente tem que ficar com a palavra e não com aquilo que o mundo nos diz, com aquilo que a gente vê no noticiário, com aquele tanto de mortes. A gente tem que ficar com aquilo que a palavra nos diz, com aquilo que Jesus deixou para a gente, com aquilo que Jesus coloca dentro do nosso coração, através da tua palavra, através dos seus, que a gente tem tanto ouvido, isso é, aqueles que vêm trazer as boas novas. E é aquelas boas novas que a gente tem que viver, e não com essas más notícias que a gente vê através de jornais, através de boca a boca que a gente vê na rua. E nós como igrejas, nós não devemos nos deixar se moldar por isso.
a gente tem que ser diferente, a gente tem que levar as boas novas, falar as boas novas, falar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem se alimentado. Se o mundo está em trevas, nós temos que ser as luzes. Isso é, se o mundo está apavorado, nós temos que levar um sorriso, nós temos que levar a segurança para eles. Se eles estão apavorados, nós temos que ser ao contrário disso. Nós temos que mostrar para eles que nós sabemos o caminho, nós sabemos a solução, nós sabemos o final do filme, ou isso é. Muitas pessoas quando vão pôr um exemplo, as pessoas que não têm acesso ao cinema. Nós já sabemos o final do filme, ou isso é. Muitas vezes as pessoas, como os jovens dizem, spoiler, né? Não se pode dar o spoiler de um filme que ele assistiu no cinema e a outra pessoa não foi. Nós, ao contrário, nós sabemos o final do filme. E aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem, elas devem saber o final da história. E nós já sabemos que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que venha o que vier, não importa a crise que seja, que o mundo tente nos demonstrar, nós já sabemos o final. A nossa alegria tem que estar na nossa salvação e não naquilo que o mundo nos diz. Não importa o que aconteça lá fora, nós sabemos o final e é isso que a gente tem que levar. A alegria, o sorriso, sair. E como eu posso dizer, muitas pessoas estão ficando em casa criticando quem está lá fora, quem saiu para trabalhar. E quem saiu para trabalhar fica criticando quem ficou em casa. Nós devemos fazer o contrário. Muitas vezes aquela pessoa que saiu fala que tem mais fé do que aquela que ficou em casa. Não é assim que a gente tem que agir. E aquela que fica em casa critica a que saiu, falando que ela está abusando, que ela está procurando a morte. Não é bem assim. A gente não sabe o dia a dia de cada um. As pessoas que têm que sair, muitas têm que sair até com medo. Às vezes com pouca fé. E a gente tem que ser ao contrário. Nós como igrejas, se a gente fica em casa, a gente tem que orar por aquele que saiu. E aquele que saiu, que acha que tem bastante fé, tem que orar por aquele que ficou em casa, que tem um pouco a menos fé. A oração não pode deixar de existir. Não importa se você está lá fora ou se você ficou em casa. Isso não importa. O importante é a oração. Porque eu digo por mim mesmo, que o que me mantém de pé são as orações das pessoas que eu tenho à minha volta. As pessoas que eu ajudo e as pessoas que me ajudam. Isso é, através da oração. Se eu estou aqui hoje é por causa de orações, tanto da minha mãe, da minha família e dos meus entes queridos. E hoje, que a minha família aumentou, quando eu vim para Salom, minha família aumentou muito mais que isso. Agora vamos, o que interessa aqui é a palavra, né? Vamos falar um pouco sobre o que o mundo está vivendo. O mundo está praticamente, vamos supor, muitos veem como prisão, que estamos aprisionados. Mas nós temos a liberdade do Espírito, nós que conhecemos a palavra, temos a liberdade do Espírito. E vemos, na Bíblia temos vários exemplos disso. Um deles, eu vou parafrasear, sobre a história de José. Eu vou começar por José, que foi o que veio o Espírito Santo me trouxe hoje. Sobre a história sobre José. Quem quiser ler lá em Gênesis, a partir de 37, vai falar sobre José. Acho que todo mundo conhece um pouco da história. E eu vou parafrasear sobre o que aconteceu. A partir de Gênesis, a partir de 37. José, todo mundo sabe, ele se destacava entre os irmãos. Era mais amado pelo pai, por Jacó. Ele tinha até uma túnica diferente. E isso veio trazer inveja para os irmãos. E os irmãos, num certo momento, jogaram ele dentro de um poço. E lá ele ficou preso. Na Bíblia não relata momento algum dele estar reclamando de estar ali dentro. Dele ter sido jogado ali dentro. Ele ter sido traído pelos próprios irmãos. E dali, ele foi vendido para Potifar. E o que relata a Bíblia é que ali Deus estava com ele. E você não vê em nenhum momento ele reclamando disso. Ele trabalhou para Potifar. A esposa de Potifar tentou contra ele, né? Contra o pudor dele. E assim mesmo ele resistiu. Ele andou com Deus, e Deus era com ele. E Potifar colocou ele na prisão. E se você ver no relato da Bíblia, mesmo na prisão, Deus era com ele. Ele estava preso, mas ele se via livre, porque ele tinha as chaves da cadeia. O próprio carcereiro, o chefe da prisão, confiava tanto nele que deixava ele tomando conta. Por quê? Porque Deus era com ele. E através dali, quando ele fala pro padeiro e pro... Eu esqueci o nome do outro,
ir pro chefe lá para ele adivinha os sonhos e através disso ele vai direto com o faraó. E ele adivinha os sonhos do faraó e ali Deus exaltou ele. Mas você vê que até ele chegar a governador, ele estava praticamente preso. Ele só viu a liberdade no fim. E você não vê ele reclamando em nenhum momento, e ele reclama disso. Isso é só uma das situações de um dos grandes nomes da Bíblia do Antigo Testamento. E se a gente for falar, a live vai demorar muito. Mas José é um exemplo de prosperidade. Ele prosperava onde que ele colocasse a mão dele, por ele estar com Deus, ele prosperava. Tanto na vida, quando ele estava com Potifar, tudo que ele colocava a mão ia para frente. E Potifar deu tudo para ele. Na cadeia, a mesma coisa, na prisão. E ele, mesmo estando dentro da prisão, ele se sentia livre. E essa é a parte que eu vi de Josué, que o Espírito me trouxe. Aí a gente indo um pouco mais para frente, lá em Daniel 3, a gente vai ver sobre Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor construiu a estátua, e ele colocou ordem que quando se tocasse os sinos, as buzinas, para todo mundo se prostrar diante dessa estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles por ser discípulos de Deus, do Deus vivo, eles não se prostravam. E as pessoas do Crontas foram e falaram a Nabucodonosor sobre eles. Isso está em Daniel 3, 14. E quando Nabucodonosor mandou chamar eles três, né? Aí trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí lá em Daniel 3, 14, Nabucodonosor fala para eles: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Isso é, em nenhum momento, mesmo diante da morte, Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram medo. Eles sim mostraram que o Deus deles, que o nosso Deus é bem maior do que isso. E eles falam, se ele quiser, praticamente eles quis dizer isso, se Deus quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, nós continuaremos o adorando. Nós não adoraremos nenhum dos seus deuses, nenhuma estátua sua. Isso deixou Nabucodonosor furioso. E como vocês sabem o restante da história, ele aqueceu a fornalha 7 vezes, assim como a irmã Edna falou na live. 7 vezes eles foram jogados. E Nabucodonosor foi ver que tinham 4 homens, e ele pergunta para os soldados: mas nós não jogamos, foram 3? Quem é o quarto que está a dançar com eles lá dentro? E esse era o próprio Filho de Deus, Jesus, que estava ali dançando com eles. E é isso que a gente tem que ter. Não importa, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não importa as circunstâncias que está lá fora. Não é isso que importa, se Deus vai livrar ou não, quem Deus vai socorrer ou não. O importante é o final da história. Assim como para eles, a fé deles foi maior. Eles sabiam ao Deus a quem eles serviam. Não importava qual seria o final da história ali, naquele momento. Eles sabiam que para onde eles estariam indo, mesmo se eles chegassem a queimar na fornalha. Eles sabiam que eles iam para junto de Deus. Isso por quê? Por causa da fidelidade, por causa da obediência, por causa do tempo de vida que eles tinham diante de Deus, por negar a se deitar, a se dobrar de joelhos perante a outros deuses. Isso
nos mostra que nós não podemos nos curvar diante de uma situação dessa, diante de um vírus. Nós temos que ter a convicção, a certeza que Deus vai nos livrar. Querendo ou não, a gente tem a certeza, ou isso é, a felicidade, a alegria da salvação. Por isso estarmos diante de um Deus vivo, que nos socorre a cada momento. Quantas vezes Ele já não te livrou? Quantas vezes Ele não me livrou? Se eu for contar os testemunhos, quantas vezes Ele me livrou de tantas coisas, eu vou passar o resto da noite aqui contando para vocês o quanto Ele tem sido maravilhoso na minha vida. E eu sei que não vai ser nesse momento que Ele irá me abandonar. Muitas pessoas se questionam, falam, onde está o meu Deus? Ele continua no mesmo lugar, Ele está trabalhando. Isso eu posso te garantir, Deus continua sendo Deus. O que a gente não pode se deixar envolver é pelas notícias que estão nos jornais. Os jornais não dão as boas notícias. Eles só falam de mortes, de infectados. Eles não falam quantos foram curados, quantos sobreviveram a isso. Eles só dão as más notícias. Por isso que eu digo, povo de Deus, não se deixem, não se conformeis com esse mundo. Mas a gente tem que se moldar pela palavra e não pelo que o mundo nos diz. Não pela televisão, e sim pelo aquilo que Deus nos diz. Nós temos que continuar levando as boas novas. Que o nosso Deus continua lá, continua no trono. O sepulcro continua vazio. A cruz continua vazia. O nosso Deus está lá. Jesus está à direita do nosso Deus. E aqui mesmo no livro de Daniel, lá no capítulo 6, outra história bem conhecida, que é Daniel nas covas dos leões. Como todo mundo sabe, o rei Dario, os que eram contra Daniel, eles amaram uma cilada para Daniel, fizeram com que o rei Dario fizesse uma lei para que todos adorassem a estátua dele. Isso é, só que Daniel tinha o Deus dele, tem o Deus dele, que é o nosso Deus. E Daniel, ao ouvir isso, está lá no 6:10. Então Daniel soube que o escrito foi assinado. Ele foi para sua casa e com suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Isso é, Daniel, mesmo sabendo que podia ser jogado na cova de leões, o que ele fez? Ele, mesmo sabendo do decreto do rei, o que ele fez? Ele foi para o local de costume e se ajoelhou perante Deus e continuou orando as 3 vezes ao dia. Eu vejo que muitos de nós evangélicos, muitos de nós cristãos, não só os evangélicos, todos os cristãos, muitos têm se deixado levar por aquilo que o mundo tem falado, tem deixado de orar, tem deixado de buscar. Não é porque o templo está fechado que a gente tem que deixar de orar. Não é porque o inimigo está nos encurralando. É aqui que a gente tem que se mostrar quem nós somos. É agora que a gente tem que mostrar a nossa fé. É agora que nós temos que mostrar a nossa luz. Porque as trevas não podem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que a gente tem que levar. É isso que a gente tem que viver. Assim como Daniel. Quando viu isso, ele continua da mesma forma, continua em oração. E nós temos fazendo o quê? Muitas vezes nós temos se deixado levar por aquilo que a televisão diz, por aquilo que o mundo diz. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar, assim como Daniel, que é nessa hora que a gente tem que buscar o nosso Deus. Aí no 11, então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Isso é, muitas vezes as pessoas vão nos ver orando, nos ver clamando a Deus, ou falando do nosso Deus, vão falar que Deus é esse que está deixando o mundo do jeito que está. O nosso Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Noé, Ele é o mesmo Deus hoje, é o Pai de Jesus, é o mesmo. Então eles foram e falaram ao rei a respeito do decreto. Não assinaste um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova do leão? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, ao qual não se altera.
Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste. Não faz a sua oração, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo, e propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então esses homens reuniram-se diante do rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, aqui nenhum decreto, nem estatuto o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou a eles trouxessem Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. E então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com seu próprio sinete, com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. A gente vê aqui, a Bíblia não relata, mas a gente vê que Daniel ficou calmo. Quem ficou realmente preocupado foi o próprio rei Dario, a quem tinha feito a lei que condenava Daniel. Daniel pouco se importava, porque ele sabia o rei que ele servia, o Deus que ele servia. É o mesmo Deus que a gente serve, o mesmo Deus de Daniel é o Deus que a gente serve hoje em dia. Ou isso é, a gente tem que ficar calmo. Quem tem que ficar preocupado com isso são as pessoas que não têm o Deus, mas nós temos o nosso Deus. E esse Deus que a gente tem que levar para essas pessoas, nós temos que mostrar para eles que o Deus de Daniel é o nosso Deus, que ele vai nos livrar da boca dos leões, da boca dessa peste, da boca dessa coisa que está aí, desse vírus. A gente tem que ter a confiança de Daniel, não o desespero do rei, que o rei queria livrar, queria de qualquer jeito tirar Daniel. E Daniel não estava nem aí. Eu imagino Daniel deve ter até deitado, usado os leões de travesseiro, com certeza. E o rei ficou tão abismado que foi de manhã procurar. Então o rei foi para seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. O rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel disse ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Ou isso é, nossa confiança tem que estar em Deus. Mas para isso também nós precisamos estar obedientes à palavra. Diante de Deus a gente tem que ser fiel a Ele, procurar ser o quanto mais fiel a Ele e estar, como se diz, disposto a fazer a obra, a trabalhar por Ele, ou isso é, levar as boas novas. E é isso que Ele deseja da gente. Ele não quer que a gente fique parado. Ele quer que a gente seja a luz lá fora, que a gente seja o sal. Porque tem muitas pessoas em desespero, muitas pessoas precisando da nossa palavra amigo, do nosso Deus, que é através de nós que a gente vamos mostrar para eles quem é o nosso Deus. Isso é, não entrando em desespero, mostrando a paz. Eles, o que eles precisam de nós é isso, mostrar a paz de Cristo que reina em nós. Porque é isso, é o que a gente tem. É a primeira coisa que a gente recebe de Cristo, é isso, é a paz. E não tem coisa melhor do que isso, que você ter a paz de Cristo dentro de você, através do Espírito Santo que opera em nós. Não há coisa melhor. E outra passagem que realmente era a primeira que veio em mente, essas outras foi o Espírito Santo que apresentou, foi sobre Silas, Paulo e Silas na prisão. Todo mundo conhece, até o irmão Guilherme falou sobre isso na live dele. E todo mundo já ouviu falar disso, né? Está lá em Atos 16. E como o nosso pastor sempre, quando ele prega sobre essa palavra, eu gosto do jeito que ele fala sobre como Deus agiu quando eles estavam orando.
Mas aqui eu vou começar um pouco antes, o porquê eles foram presos, que nos traz a realidade de hoje em dia, que é Paulo e Silas, eles estavam pregando, e tinha uma moça que ela tinha um espírito de adivinhação, e ela vivia atrás dele. Está em Atos 16, eu vou começar a ler a partir de 16. E aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, ao qual dava grande lucro aos seus senhores e adivinhadores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, lhe estava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação e ela falava a realidade. Eles são servos do Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Uma moça dessa, no dia de hoje, ia ser chamada de profeta, mesmo sendo com um espírito de adivinhação, porque ela falava a realidade, mesmo sendo um espírito de adivinhação. Hoje, muitas vezes, a gente vai para a igreja atrás de adivinhações, das pessoas que adivinham o nosso dia a dia, e não é isso que Deus quer. O verdadeiro profeta é aquele que fala que aquilo que está no seu coração, aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro do seu coração. Uma moça dessa, nos dias de hoje, ela ia ser tajada de profeta, coisa que não se pode fazer. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Esse é o Paulo que o pastor pregou até na live dele, sobre que os espíritos maus, que os inimigos sabiam quem era Paulo. Ele abria a boca, os inimigos eram obrigados a ouvir ele, porque ele tinha a voz dele, ele tinha a autoridade que Cristo tinha dado dele, através do nome de Jesus. Ele tinha essa autoridade, então o inimigo sabia bem quem era Paulo, e ele tem que saber quem somos nós também. É isso que o inimigo está aí fora, que Deus espera da gente, e o que o inimigo também espera. O inimigo tem que conhecer você, ele tem que saber quem tu és, ele tem que saber seu nome. Como assim o inimigo tem que saber? Tem sim, porque Deus sabe. E o inimigo também tem que saber, através do que? Através das suas obras, através da sua vida, através do que você tem feito. Porque muitas pessoas ali fora estão vendo você, procuram em você a Bíblia que você fala, o Cristo que você prega. Então você tem que ser o exemplo, você tem que continuar firme na palavra, em obediência e fidelidade a ela. Amém? E como vocês sabem aqui, depois eles foram presos, e a multidão se levantou, aí no 22, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Isso é, o carcereiro tão medo que estava, porque as ordens eram severas, que era para ser guardados, trancados, e eles foram trancados e foram, como foi dito aqui, prendeu os seus pés no tronco. Eles foram presos, acorrentados as mãos e os pés. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. É nesse momento que o pastor sempre diz que, enquanto eles oravam, com certeza Deus lá em cima parou e pediu aos anjos, porque lá onde Deus está, os anjos são 24 horas cantando os louvores, né? Isso é, ele não precisa dos nossos louvores desse tipo, porque ele já tem anjos lá, exatamente para isso. Assim como o pastor diz, que eu também imagino isso, que Deus pediu aos anjos: calma, calma, que eu escuto meus filhos cantando lá embaixo. Isso é, eu escutava Paulo e Silas louvando, mesmo acorrentados, mesmo presos, e eles louvavam a Deus. E os outros presos todos parados, escutando, falando: mas que doideira que é essa, né? Esses caras estão todos desaguentados, todo coisado, e assim mesmo cantam a Deus. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Ou isso é, Deus, a hora que ele parou para ouvir, ele mandou que os seus anjos viessem, e naquilo que ele mandou parar, aquilo ali, quando ele desceu, só dele se movimentar para ouvir os dois, aquilo causou um grande terremoto, e se romperam todas as cadeias, todas as prisões, todas as correntes se abriram, todos ali ficaram livres. Ou isso é,
através daquele louvor, daquela oração, eles ficaram livres. É isso que Deus pede, é isso que Deus quer da gente, que é mesmo nessa angústia que o mundo nos traz, que a gente continue entoando louvores, continue adorando a Deus, mostrando o quanto a gente é dependente dele, ou isso é, o quanto a gente o ama, o quanto a gente é dependente dele. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembaiou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Ou isso é, o medo do carcereiro era esse, porque ele achava que todo mundo tinha fugido. E se todos tivessem fugido, ele ia pagar um preço alto por aquilo. Ou isso é, ele ia ser morto, ia ser judiado. E ele sim ia ser açoitado até a morte. E esse era o medo dele. E ele naquela hora ele pensou em se suicidar. Mas Paulo gritou em alta voz dizendo: não te faças mal algum, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aqui é onde o carcereiro viu realmente quem estava preso era ele, não era Paulo nem Silas. Quem estava preso era ele. Porque eles tinham a liberdade do Espírito, a mesma que nós temos. Nós não estamos presos. Por mais que as circunstâncias, por mais que governantes nos falem, fiquem na sua casa. Vocês não estão presos, vocês têm a liberdade do Espírito. Vocês estão livres. E essa liberdade que Deus quer, que através dos nossos louvores, através do nosso sorriso, através da nossa boca, através do nosso caminhar, através do nosso exemplo, que a gente leve para eles. Assim como tinha esses presos ali, ao lado de Paulo, eles também foram soltos, eles também foram libertos na hora que houve o terremoto, mas eles também não fugiram. Por quê? Porque eles sentiram a liberdade. Eles viram que a liberdade não era a corrente ter se trancado. A liberdade era estarem como Paulo e Silas estavam. Era eles estarem livres em Cristo. Era a liberdade que eles precisavam. Isso é, as cadeias se romperam, as portas se abriram e eles não fugiram porque eles já se sentiram livres, que era aquela liberdade que eles buscavam. Tanto buscavam, pensando que a liberdade era as portas e era as correntes serem quebradas, não. Eles viram que aquilo de nada adiantava se eles não tivessem aquilo que Paulo e Silas tinham. Aquilo que Paulo e Silas tinham é o que você tem, é o que vocês têm hoje aí dentro de vocês. Basta vocês olharem, sentirem isso. E é isso que Deus quer da gente, que a gente leve essa liberdade. Assim como Paulo e Silas, através dos seus louvores, levaram aqueles outros presos. Isso é, e também é o carcereiro. Ali quem tinha a chave de toda a cadeia era o carcereiro, mas ele era quem mais preso estava. E mesmo eles tendo a chave da cadeia, mesmo ele tendo a chave das portas, das correntes, ele era o único que ali se encontrava preso. E ele viu isso, a hora que ele com certeza ele sentiu aquele poder, a hora que as correntes, que ele viu que todo mundo estava livre, ninguém saiu, com certeza ele sentiu esse poder. E foi onde ele perguntou. E conduzindo para fora ele disse: o que devo fazer para ser salvo? Ou isso é, o que devo fazer para ser livre? Foi a pergunta que ele fez para Paulo. O que eu devo fazer para ter essa liberdade que vocês têm? O que eu devo fazer para ter essa liberdade que vocês deram aos outros presos? É isso que a gente tem que levar. Quantas pessoas não estão sussurrando aí fora, ainda mais nessa época de crise. Tem muitas pessoas sedentas, loucas para ouvir do amor de Cristo. Esse amor que Paulo e Silas estavam lá, que nós temos dentro de nós, essa paz. Pessoas sedentas, esperando que a gente leve até eles essa paz. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O que a gente não deve levar é acusação. E muitas vezes a gente fala: para você ser salvo você tem que fazer isso, e leva uma lista de 50 coisas que a pessoa tem que fazer. Não, está aqui, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É uma coisa simples, é o início de tudo, é o primeiro passo para quem está no mundo, é crer no Senhor Jesus, se entregar totalmente a Ele, ou isso é, e Ele vai operar milagres, e o restante vai ser feito aos poucos. Ou quando a gente vai levar a palavra, a gente não tem que levar nem condenação,
nem acusação, e muito menos levar uma lista de que a pessoa deve ser, deve fazer, ela deve seguir. A primeira coisa a fazer é crer no Senhor Jesus e deixar com que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. E através disso será salvo a pessoa e toda a sua casa, assim como um exemplo. Porque naquela época, aqui se diz será salvo tu e tua casa, porque através do homem, se ele fosse salvo, a casa toda seria salva, porque naquela época ele era o cabeça, a mulher deveria segui-lo e os filhos também. Hoje é um pouco diferente, mas mesmo assim, se você levar Cristo para dentro da sua casa, você pode ficar tranquilo que através do seu exemplo de vida, todos serão salvos. E eu creio assim, eu creio que você conseguindo colocar Cristo dentro da sua casa através do Espírito Santo, nada, ele vai fazer todo o restante do trabalho. Aqui essa passagem de Paulo e Silas, como eu estava dizendo, a gente pode ver que aqui a prisão ali, todas as vezes que você vê a pregação, todo mundo fala da liberdade de Paulo e Silas, que eles foram libertos por Deus, que Deus os tirou, quebrou as correntes. Claro, realmente, e se olhando no natural é isso, mas no espiritual, ali os únicos que eram livres ali dentro daquela prisão era Paulo e Silas, e eles lá dentro eles foram levar liberdade para aqueles todos. Não que Deus tenha colocado eles lá, mas Deus usou aquela situação para libertar todos que estavam ali à volta. Eu imagino o inimigo falando, agora esses dois estão perdidos, eu já tenho vários lá dentro, vou levar mais esses dois para lá, agora lá dentro eles morrem, essas coisas. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, usou os dois que estavam lá dentro, os dois livros, para salvar muito mais. Aquilo que o inimigo achava que estava ganhando 2, ele perdeu foi muito mais do que ele achou que ia ganhar. Eu não sei, porque a Bíblia não fala a quantidade, mas imagino que eram muitos presos. E através do Espírito Santo me diz que muitas vezes a gente, dentro da igreja, tem muitas pessoas presas ainda, que não estão livres, não estão libertas. Muitas pessoas dentro da cadeia têm mais liberdade do que pessoas que estão dentro da igreja. A liberdade que eu digo, a liberdade do Espírito. Muitas vezes a gente se prende, a gente se acusa, a gente já tem Cristo dentro da gente, a gente tem o Espírito Santo, a gente é salvo. E muitas pessoas ainda vão para a igreja buscar a salvação, aquilo que já está dentro dela. A gente tem que vir para a igreja, claro, para buscar comunhão com nossos irmãos, para levar a palavra, para a gente se aprofundar ainda mais. Para vir, quando a gente vem num culto de domingo, a gente vem para cultuar a Deus, isso é, para agradecer a Ele, para mostrar o quanto nós somos dependentes deles, entendeu? Para mostrar o quanto nós somos livres nele. Então não se apeguem nisso que está aí fora. Vocês não estão presos, vocês estão livres em Cristo. Assim como Paulo e Silas, por mais que o mundo pense que está prendendo a igreja, que ele pensa que fechando as portas a igreja está presa, nada, nós somos livres. A igreja não é um templo, não é feita de tijolo, a igreja somos nós, a igreja é espiritual. Afinal, quando Cristo vier buscar a tua igreja, Ele não vai levar as paredes, Ele não vai levar nossos ossos, porque tudo que é corruptível vai ficar aqui, nós seremos transformados. Isso é, tudo que é da terra vai ficar na terra. Então a nossa liberdade é essa. A gente tem que levar lá para fora, para mostrar para o mundo o quanto nós somos livres, o quanto nós somos amados, o quanto nós temos paz, a paz de Cristo dentro de nós. E é isso que Deus vem me falar essa noite, que você não está preso, você é livre, espiritualmente você é livre, livre para voar, livre para adorar, livre para viver. É isso que Deus vem te dizer. Muitas pessoas estão angustiadas achando que estão presas, não é. Vocês não estão presas, continuem adorando, continuem orando, mesmo que vocês estejam se sentindo presas, mas continue assim como Paulo e Silas, porque através da tua liberdade, você mostrando a sua liberdade como Paulo e Silas, adorando, orando, mostrando perseverança, mostrando que Deus continua sendo Deus, que Deus continua fazendo milagres, operando milagres, tanto na tua vida quanto na minha vida, nas famílias aí fora. É isso que Ele quer, que a gente demonstre isso, as pessoas vão ver que realmente a igreja de Cristo é real, que ela está pronta.
Jesus está à porta. E muitas vezes a pessoa fala, tá faltando o quê? A igreja não está pronta. A igreja está pronta. É Cristo que está para se decidir. Isso vem lá de cima, não é daqui. Ele não está esperando a gente fazer nada, não. E Ele já está na porta. Você que não conhece a Cristo, procure alguém da igreja, me procure. Pode me procurar depois da live. E se você quer aceitar Jesus, me procure. Se você tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei, ou sobre a palavra, pode me procurar. Eu não sei tudo, mas o que eu sei eu vou te passar. E o que eu não souber eu vou procurar. Tem o pastor, tem mais irmãos da igreja que vão me ajudar, eu tenho certeza. Procure os líderes da igreja. Você está precisando de oração, você precisa de alguma coisa. Procure, não se deixe. E logo as portas da igreja, é assim como o pastor disse, que a gente tem que ver ali na frente. A gente tem que estar um passo à frente. E eu vejo a minha igreja transbordando de gente, porque eu sei que tem pessoas aí fora sedentas, morrendo de vontade de vir para Cristo. Muitos de voltar para Cristo. Que com isso que aconteceu aí fora, Deus está usando isso. Não é que Deus colocou, mas Ele vai usar isso para trazer todos os seus filhos para perto dEle. E Ele quer salvar todo mundo. Nem todo mundo será salvo, mas Ele quer. O desejo dEle é que todos sejam salvos. E Ele não faz acepção de pessoas. Então, meu amado, se você quer voltar para Cristo, esse é o momento. Não espere. Eu lembro quando antes de eu me converter totalmente, eu imaginava isso. Mas por que agora? Tem que ser agora. Vou viver mais um pouco. Não é bem assim. Eu me arrependo muito de não ter vindo para Ele antes. Eu sei que eu perdi muito tempo. E eu te digo que não é... Às vezes fala assim, eu não vou aceitar Jesus porque eu não vou pecar mais. Mas não é o aceitar Jesus ou se batizar que te implica não pecar. Você não pode pecar. Nada te dá autoridade a pecar. De onde que você conhece o que é o bem e o que é o mal, você já não pode pecar mais. Você sabe o que é certo e o que é errado. E você continua cometendo erro, você está em pecado. Aceitando Jesus ou não, isso é pecado. Isso vai contar lá na frente. E você aceitando Jesus é o primeiro passo que você dá para a salvação. Aceita Jesus, deixa Ele entrar no seu coração. E venha sentir a paz, a mesma paz que Paulo e Silas sentiram, a paz que José sentiu, a paz que Noé sentiu, a paz que Daniel sentiu, a paz que Cedraque, Mesaque e Abednego sentiu, mesmo em meio às torturas, em meio às calamidades, vamos supor, a morte batendo a porta, e eles não estavam nem um pouco preocupados. Eu sei que muitas vezes é difícil, claro, fala assim, para você é fácil, que não está acontecendo com você. Quem disse que não? Eu tenho minha mãe de 81 anos dentro da minha casa. E eu tenho que sair para fora. Você acha que eu não tenho medo de levar para dentro de casa? Isso eu tenho. Mas eu tenho mais fé naquele que eu sirvo. Eu tenho confiança nele. Eu sei que nada vai deixar. E ele vai deixar nada de mal acontecer. Nem comigo, nem com a minha família. E é por isso que eu dobro no meu joelho. Todo dia de manhã, todo dia à noite. E durante o dia eu converso com ele. Para que nada aconteça. Não somente com os meus, como várias pessoas desconhecidas minhas e até por aquelas que eu não conheço, eu coloco em orações porque eu sei, principalmente pela minha nação, porque eu sei que a minha cidade não vai sofrer com isso, o meu país não vai sofrer o que os outros países sofreram. Já está decretado que esse vírus já foi destruído, já foi vencido. Esse vírus foi vencido lá naquela cruz. Basta a gente, como povo, como igreja, continuar em oração e trazer à realidade aquilo que já foi vencido. Porque Cristo mesmo diz que nós somos mais, Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se ele diz, se a palavra diz, é nisso que eu vou crer. Eu não vou crer naquilo que o jornal me diz, que vai morrer todo mundo. Ou que nem um prefeito aí, se eu não me engano, de Limeira, falou que todo mundo vai ser contaminado. Vocês creem nisso? Não pode crer nisso. Vocês têm que crer naquilo que a palavra diz, que nós já somos salvos. Como está lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si todas, quando Ele diz todas, é todas as nossas doenças, todas as enfermidades, todas as nossas angústias. A gente tem que se apegar em Cristo. É Cristo que nos traz a paz. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, e é através dele que nós temos que continuar a nossa luta. Isso é, não desfalecendo, continuando em oração.
e mostrar para o mundo o quanto Cristo é em nossas vidas, o quanto Ele está conosco. Esse dia eu estava numa reunião que teve lá na minha casa, né? Aí o Espírito Santo me falando sobre quem tem sido o nosso Senhor, quem tem sido o nosso dono. Que muitas vezes a gente vê notícias sobre, vamos pôr um pitbull, atacou tal pessoa. Aí já se acusa quem? O dono, né? Vai ser, o dono é porque o dono é mau, por isso o cachorro é mau. Quem tem sido o seu dono? Qual tem sido suas atitudes? Suas atitudes têm sido boas? Se as suas atitudes têm sido boas, a gente sabe quem é o seu dono. Só que se elas não têm sido boas, nós também saberemos quem são os seus donos. Por isso, meu amado, continue sendo bom, continue levando aquilo, porque é através da sua boca, que a boca fala que o coração está cheio. Então transborde a palavra. Não deixe espaço, porque quanto mais você se encher da palavra, mais você vai falar dela. Quanto mais você se encher do amor de Cristo, mais de Cristo você vai falar. É como se diz de uma esponja. Quando você enche uma esponja de água, você apertar, ela vai sair água. Se encha de amor. Quando você for oprimido, você só vai exalar amor. Só vai ter amor para sair de você. Continue perseverando. E lembre-se que você não é preso. Você é livre. Se você tem liberdade. Liberdade em Cristo. Liberdade no Espírito Santo. Amém? Vocês querem cantar mais uma? Eu vou estar encerrando com elas cantando mais um, que o pastor Claudinho, acho que ele não vai querer cantar, ele deve estar lá para dentro, então eu vou estar orando para encerrar. E elas vão cantar mais uma, espero que vocês tenham absorvido bem isso que eu trouxe para vocês, foi o que o Espírito me disse. Eu sei que ainda ele teria muito mais que falar, mas eu acho que também já deu o tempo. E eu espero que vocês continuem livres dentro daquilo que a palavra nos diz. Não se deixem se moldar pelo mundo, pelas notícias que o mundo dá. Pelo contrário, levem as boas novas. Lembre-se, muitas pessoas me perguntam qual que é o meu chamado. Eu falo, eu não sei. O meu ministério, eu não sei. O meu é mistério ainda, porque eu não sei. Eu sei que o meu chamado é o ID, porque o ID é para todos. O meu chamado é da reconciliação, que é para levar o Evangelho. E o meu chamado, como Cristo diz, ide e fazer discípulos por onde quer que vá. Eu sei que eu tenho feito isso, tenho buscado fazer isso. E como lá, ide fazer discípulos, mas não são discípulos para mim. Os discípulos que eu tenho buscado fazer é para Cristo. Então, uns exemplos, tem alguns exemplos, mas são discípulos para Cristo. E esse é o meu chamado, esse é o meu mistério. E todo mundo tem que ser assim, porque esse é o chamado da reconciliação, esse é para todos, é a gente levar Cristo para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão sedentos. Amém? Eu vou orar para encerrar e depois vocês cantam, tá bem? Pai, graças te deu, Senhor Jesus, por mais essa noite aqui, Senhor Jesus. Pai, eu queria que o Senhor tocasse, Pai, em todos aqueles que estão lá fora, Senhor Jesus. Toca naqueles que estão enfermos, Pai. Toca, Senhor Jesus, aonde dói, Senhor Jesus. Toca naqueles que estão, Pai, com problema renal, Senhor Jesus, com problema na coluna, Pai. Aqueles que estão com dor de cabeça, Senhor Jesus. Aqueles também que têm problema de pressão, Pai. Vai, Pai, toca, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, que eu sei que o Senhor é capaz, Pai. Assim como o centurião disse, Senhor Jesus, que o Senhor, basta o Senhor dizer uma palavra, dá ordem aos seus anjos, Pai. Todos serão curados, Pai. Ó, Senhor Jesus, e aqueles que estão aflitos, Pai, leva a tua paz, Senhor. Toca, Senhor Jesus, no coração de cada um, Pai. Mostra que o Senhor é presente na vida deles, Pai. Assim como na vida de Paulo e Silas, na vida de José, Pai. Na vida de todos eles, Pai. A diferença é que eles não tinham o Espírito Santo, Pai. E hoje nós temos o Espírito Santo para confirmar isso, Pai. Hoje nós temos a Tua glória dentro de nós. Hoje nós somos capazes de discernir o bem e o mal, Pai, através do Seu Espírito Santo, Pai. Que todos sejamos capazes, Pai, de ouvir a voz do Espírito e não a voz do mundo, Pai. Que nós podemos levar
levar a sua paz, Pai, àqueles que estão lá fora, Pai, àqueles que estão aflitos, Pai, que nós possamos levar a cura, Pai, para aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Eu lhe peço, Pai, que continue trazendo a tua paz, Pai, através da tua palavra ao coração de cada um, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, de todos os meus, Pai. Que o Senhor possa levar a abundância, Pai, para todos aqueles que estão lá fora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ah, só mais uma coisa aí. Muitas vezes a gente se pergunta, né? A gente fala sobre a fidelidade. O pastor tá aqui, ó, veio cantar? O pastor tá aqui, ele já vai cantar uma palhinha pra gente também. Aí como o pastor fala, né, que muitas vezes a gente fala sobre a fidelidade de Deus, que Deus é fiel. Aí muitas pessoas falam que assim, Deus é fiel à palavra dele. Realmente, ele não deve fidelidade a nós, é fiel à palavra. Mas Deus que a palavra esteja dentro de você, sim, Deus vai ser fiel a tu. Basta você ter coragem e peito para falar assim, Deus é fiel a mim, porque a palavra dele habita em mim. Então ele é fiel a mim. Você tem que ter peito para falar isso, para falar sim, Deus é fiel a mim, porque a palavra dele está dentro de mim. Ele vive em mim. E é isso que nós devemos ter. Assim como Paulo disse. Paulo teve esse peito e falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como o pastor disse esses dias, muitos cristãos têm medo de falar, de bater no peito e falar, imitem a mim, sejam igual a mim porque eu sou igual a Cristo. Você, cristão, tem que ter peito para falar, Deus é fiel a mim, sigam a mim. Eu não tenho vergonha de ser exemplo. Tá, a minha filha está tudo que eu faço, ela está junto comigo porque eu não tenho medo dos meus passos. E cada passo que eu dei, eu tenho certeza que ela pode pisar. Aonde eu pisar, eu tenho certeza que ela pode pisar, porque eu procuro andar naquilo que Cristo, aquilo que a palavra me diz. Então tenha você também a coragem de falar assim, ó, siga-me, porque eu sigo a Cristo. Bata no peito e fala, Deus é fiel a mim, porque eu tenho a palavra dele dentro de mim. Amém? Fique com Deus e vamos ouvir o pastor. O pastor vai cantar uma palhinha para nós aqui, tá bem? Amém? E agradecer também os... Calma. Agradecer primeiramente a Deus, né? Aos meus líderes, que a minha eterna líder, né? A Edna, o Ercílio, meus novos líderes, que é o Antônio, a irmã Ercília. Agradecer a todos os meus irmãos da igreja, também o pastor e a liderança da igreja por acreditar em mim e naquele que habita dentro de mim. Amém? Obrigado a todos. Vai cantar um pouquinho? Opa! Vamos lá.
Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. É pro senhor cantar? Espírito, Como um fogo. Ele não quer? vem como em Pentecoste Enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Esse que eu cantar. E desce como fogo. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Amém? Se alguém quiser contratar eu, pode Hã? entrar aqui no Vai.